Uma noite especial, e todas as noites são especiais, mas é a última ceia do ano, então nós temos que criar essa expectativa dentro do nosso coração e nos liberar para o Senhor, para que nós possamos a cada dia estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Vamos falar hoje de aliança. Amém? Como é a nossa última ceia. E hoje eu quero falar sobre 8 alianças bíblicas. Vou ser rapidinho, tá? Creio que o Senhor vai me dar essa capacidade de passar tudo em pouco tempo. Isso é coisa de mestre, né? Então, às vezes tem dificuldade, mas então a gente consegue passar rapidamente. Tenho pedido isso ao Senhor. Amém? Nós vamos começar com o texto de Lucas capítulo 22, versículo 20. Texto bastante conhecido, relacionado, claro, à última Páscoa e também apontando para a ceia do Senhor. Então nós vamos dar a saída desse versículo e entender o que é aliança e entender também o propósito de estar participando aqui da ceia do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo de número 20. Todos encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram, diz assim o texto sagrado. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Diga mais uma vez, nova aliança. Agora continua a leitura. Nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Somente aí. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, que o Senhor fale conosco de uma forma clara e concisa, para que possamos entender toda a tua palavra e que o teu Espírito Santo flua. O Senhor tem liberdade para agir em nosso meio da forma que o Senhor quiser. Assim eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Amém. Literalmente nesse texto nós estamos, ou lemos a respeito da nova aliança que foi estabelecida por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Mas é importante nós entendermos algumas coisas na nossa vida e principalmente quando nós falamos de aliança. Que nós estamos fazendo aqui hoje, participando da ceia, o qual nós vamos participar daqui a pouquinho. Nós estamos relembrando aquilo que o Senhor Jesus ele fez por nós através da morte dele e também estabelecendo uma nova aliança. Significa que a velha passou e a nova ela foi estabelecida através de Jesus Cristo. Precisamos entender algumas coisas muito claras dentro da palavra do Senhor, que Deus ele fez muitas alianças com o homem. Nós podemos encontrar dentro da palavra do Senhor 8 alianças que Deus ele fez com o homem, que Deus estabeleceu com o homem. A aliança ela é feita entre duas partes, não somente em uma parte. Então quando se faz uma aliança, você está fazendo com duas partes ou duas pessoas. Temos o exemplo de uma aliança de casamento. Quando você está casando, você está fazendo uma aliança, um pacto com outra pessoa. E isso ele não pode ser quebrado. Então a gente faz essa aliança. Então cada parte ela tem seus direitos e cada parte ela tem também os seus deveres. Assim, quando Deus estabeleceu aliança com o homem, também existia deveres do homem a ser cumprido. Então existe a aliança que Deus faz, mas também tem os deveres do ser humano que deve ser cumprida. Se uma das partes se romper, Deus jamais vai romper a aliança dele, porque Deus é perfeito. Mas quando o homem ele rompe essa aliança, então acabou aquela aliança. Então algumas pessoas confundem ou entendem que quando Deus ele faz uma aliança, a aliança dele é perpétua e não tem fim. É importante você entender a forma de aliança que Deus fez com o homem. Existe aliança que são condicional, existe algumas alianças também que são incondicional. As maiores, ou seja,
As maiores alianças que Deus fez com a humanidade, com o homem, sempre foi condicional. Ela sempre teve condições. Deus falando, eu vou fazer isso, mas existe uma condição do ser humano. O homem tem que cumprir. E a partir do momento que o homem quebra esta aliança, ou rompe esse tratado, porque uma aliança ela é um tratado, uma aliança ela é um pacto. E a partir do momento que uma pessoa rompe, Deus jamais vai romper a aliança dele. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus, não há comparação de Deus como homem. E há muitas pessoas nos dias de hoje que querem comparar Deus com o homem. Homem é homem, Deus é Deus. Então nós precisamos olhar para Deus como Deus. Deus é tardio em irar-se, mas ao culpado ele não tem por inocente. Deus é perfeito, e todas as coisas que Deus faz é perfeito. A aliança de Deus, ela é feita com condições. Então ela é condicional. Quando uma parte dela, ela não se cumpre, então a outra pode declarar que essa aliança foi quebrada. Amém? Você entendeu? Então Deus é perfeito, Deus jamais volta atrás e quebra uma aliança com o homem. Mas a partir do momento que há uma aliança com condições, e que o homem rompe esta aliança com Deus, significa que ela foi quebrada, e significa que ela foi inválida, acabou. Tudo bem, queridos? É isso que você precisa entender. Deus é amor, mas Deus é justo. Ele jamais vai voltar atrás da palavra dele. E quantas pessoas têm começado uma aliança com Deus e quebrado? Quantas pessoas começam debaixo da palavra dizendo, eu vou cumprir com todo o mandamento de Deus, e tudo aquilo que Deus falou eu vou cumprir. Isso se chama uma aliança. E vou trazer mais uma notícia boa para você. Sempre foi Deus que foi atrás do homem, nunca o homem atrás de Deus. Todas as alianças estabelecidas por Deus, foi Deus que foi atrás do homem e determinou esta aliança. Nenhuma das 8 alianças que eu vou falar hoje aqui, foi o homem que foi atrás de Deus e fez uma aliança com Deus. Foi Deus indo atrás do homem, fazendo uma aliança com o homem e dizendo, se você fizer a sua parte, eu farei a minha. É simples a aliança. Um casamento, quando é quebrada uma aliança no casamento? Quando? Biblicamente, estou falando algo biblicamente. Quando se pode romper e quebrar uma aliança no casamento? Gente, vocês conhecem Bíblia? O pastor não pode falar. Adultério. O adultério é aquilo que quebra uma aliança no casamento. E a única forma onde se rompe algo entre duas partes, onde se torna inválido aquela aliança e acaba aquela aliança, é quando há um adultério no casamento. E Jesus ele disse que pode sim separar, que você, se há um adultério em um casamento, quem praticou adultério, então, ou quem foi lesada por esse adultério, então ela pode quebrar essa aliança. Isso é bíblico. Mas ela tem a opção de perdoar ou continuar. Amém? Mas ela pode pedir o divórcio através disso. Mas aí você não pode casar com outro que aconteceu a mesma coisa. Então muitas pessoas dizem que a antiga aliança ela é mais dura do que a nova aliança. Na antiga aliança, os homens podiam pedir carta de repúdio e levava até Moisés, se havia um defeito na esposa, e levava uma carta de repúdio até Moisés, então ele poderia abandonar essa mulher. Aí Jesus, na graça, ainda não era graça, mas quando Jesus estava nessa terra, e quando começou o ministério dele, de 30 anos a 33 anos, e quando Jesus começou a ministrar, ou o Sermão do Monte, e quando Jesus ele está ministrando no Sermão do Monte, a pergunta é, era lei ou era graça? Quero pegar você. Quando Jesus traz a ministração do Sermão no Monte, estava vivendo a lei mosaica ou a graça? Não pode falar.
A lei ainda era lei, não era graça. Mas Jesus, ele vai muito mais além das Escrituras, porque Jesus, ele sempre tinha uma palavra rema do Pai, uma palavra direcionada, uma palavra revelada. Jesus, ele foi muito mais além, porque Jesus é a própria palavra. Jesus é o Logo de Deus, Jesus é o Verbo vivo que desceu do céu, é aquele que encarnou. Jesus, ele é a própria palavra. Amém? Então quando Jesus está liberando aqui, ele é o Verbo vivo, ele é a palavra viva, ele é a própria palavra de Deus que está falando ali. Então Jesus, ele foi muito mais duro do que a lei mosaica, porque Jesus já estava preparando um povo para entrar em um novo tempo, que seria chamado o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo onde Deus ia dar uma oportunidade ao homem para se aproximar de Deus novamente e estabelecer uma nova aliança. Amém? Então Jesus diz, na lei mosaica poderia pedir carta de repúdio, mas agora não. A única forma que você pode separar e pedir o divórcio é quando há um adultério no casamento. E se há um adultério no casamento, significa que rompeu a lei de uma parte. A outra parte foi lesada e ela tem o direito de romper. Amém, igreja? Mas hoje nós estamos vivendo a hipergraça. Confunde-se graça com hipergraça. A graça significa que você tem uma nova oportunidade na sua vida de se aproximar de Deus e pedir perdão. A hipergraça diz que você pode pecar e está garantido a sua salvação. Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Jesus veio trazer e estabelecer uma nova aliança, um novo pacto, um novo estatuto, um novo mandamento, uma nova forma de viver. Porque quando falamos de nova aliança, nós falamos de novo. O novo significa o quê? O velho se passou e tudo se tornou novo. É estabelecida uma nova aliança com o homem. E agora o homem tem a oportunidade de se aproximar de Deus e não precisa mais de sacrifícios de animais nenhum. Não há necessidade mais de sacrificar. Jesus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Obediência é o que? Eu não peco mais porque a graça de Deus é o suficiente na minha vida. E a hipergraça, ela destrói a vida das pessoas. A hipergraça significa que eu continuo pecando, peco todos os dias, mas é a hipergraça de Deus. Graça significa o quê? Que Ele perdoou os seus pecados. Graça é isso. O seu pecado foi perdoado, mas não continue pecando. Quando Jesus, ele perdoa os pecados daquela mulher adúltera, o que Jesus falou para ela? Vaz e não peques mais. O que é isso? Graça, misericórdia. Não é hipergraça. O Jesus diz, continue fazendo a mesma coisa, continue prostituindo, continue vendendo o seu corpo. É isso que Jesus falou àquela mulher. Graça significa, vá e não peques mais, está perdoado o seu pecado. A lei mata, a graça dá uma nova oportunidade de viver. A graça dá uma nova oportunidade de o homem se aproximar de Deus novamente. Amém? A hipergraça mata, porque distancia o homem de Deus a cada dia. A hipergraça significa que as pessoas estão pecando todos os dias, não tem temor a Deus mais. E o pecado faz o quê? As pessoas se afastar de Deus a cada dia. Quando alguém peca, ele perde a comunhão com Deus. Ele se afasta de Deus. Amém? Então nós estamos vivendo a graça e a misericórdia de Deus. Todas as alianças de Deus foi com condições. A incondicional é a graça e misericórdia hoje que não tem como voltar atrás mais. Tudo aquilo que Jesus fez, o véu foi rasgado, aberto, um novo acesso com Deus, uma nova aliança está estabelecida, não haverá outra aliança. Essa veio para fechar, essa veio para nos reconectar com Deus novamente, amém? E a lei, a aliança também que Deus ele fez com o próprio Davi, mas eu vou chegar lá, amém? Primeira aliança que Deus fez, nós chamamos de aliança edênica. O
que foi a aliança no Éden. E a aliança que Deus ele fez com o homem foi uma aliança com condições. Diga comigo, uma aliança com condições. Se fosse uma aliança incondicional, que nós chamamos de aliança edênica, que foi realizada no Éden, o homem não tinha saído do Éden. O homem só perdeu o acesso à árvore da vida, só perdeu a comunhão e o relacionamento com Deus, porque havia uma aliança condicional. E a aliança que Deus faz com o homem, as obrigações impostas para o homem. Então isso nós chamamos de aliança condicional, com condições. Primeiro, o homem devia ocupar a terra. Segundo, comer somente das ervas e das frutas. Amém, irmãos? Terceiro, guardar o jardim. Quarto, abster-se de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é aliança condicional ali no Éden. Então quando o homem ele peca, quando o homem ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele fez? Quebrou uma aliança com Deus. Então se uma das partes quebra a aliança, a outra parte ela tem todo o direito de romper aquele pacto. E foi isso que Deus fez. Porque Deus ele não volta atrás da palavra. Tudo que Deus fala, ele cumpre. E a partir do momento que o homem ele quebra uma aliança com Deus, então Deus tem todo o direito de revogar totalmente aquela aliança. Amém, igreja? Então diga comigo, toda aliança de Deus tem condições. Aliança adâmica, nós chamamos a segunda aliança, ou seja, depois da expulsão do homem do Éden. Então agora nós chamamos de uma aliança adâmica, diretamente com Adão. E Deus ele dá alguns principais itens dessa aliança, que Deus ele estabeleceu, que iria acontecer a partir daquele momento, que é a palavra de Deus. Tudo que é a palavra de Deus, ela não volta atrás, significa que há uma aliança, mas a partir do momento que o homem quebra essa aliança, é rompido essa aliança. Principais itens da aliança adâmica: Deus colocaria inimizade entre a serpente e a humanidade, isso foi a palavra de Deus. 2, seria o primeiro anúncio do evangelho, o qual Deus ele diz: este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, e aconteceu isso. Dores de parto, onde a partir daquele momento do pecado e do erro, a mulher geraria agora com dores de parto. Significa que na aliança edênica, a mulher não teria dor, não tinha dores de parto, mas agora aumentou as dores de parto. 5, haveria maldição na terra. Entenda bem, maldição na terra, mas a maldição não foi estabelecida na vida do homem. É importante você entender isso. E quando Deus libera esta palavra, Ele libera uma maldição na terra, para a terra. Agora haveria espinhos, abrolhos, pragas. Seria difícil o homem agora trabalhar, mas Deus ele não amaldiçoou o homem. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, mas o homem em si, ele não recebeu uma maldição. Amém? Então bata no peito e diga: eu sou bendito do Senhor. Diga: só falta eu nascer de novo. Só isso. Amém? Teria trabalho duro, suor do rosto. E também teria entrada da morte física, a partir do momento que Deus estabelece uma nova aliança, chamada aliança adâmica. E o homem foi expulso do Éden. Então toda a humanidade, ou seja, a aliança com Adão, com toda a humanidade, por decorrência, ou seja, todo ser humano nasce nela sem alternativa, devido à maldição que veio e a aliança que foi estabelecida de novo com o homem. O homem não morreu naquele exato momento, ele teria uma morte física, mas houve na vida do homem naquele momento uma morte espiritual, um distanciamento de Deus, onde ele receberia uma nova oportunidade na vida dele. E através disso Deus fez o quê? A aliança que Deus estabeleceu, que nós chamamos da aliança adâmica com Adão,
E agora através de Adão, porque quando nós nascemos do pecado, nós nascemos imagem e semelhança de Adão, do homem caído, do homem natural. Mas quando nós nascemos novamente espiritualmente, nós nascemos até agora, ou seja, a semelhança de um homem espiritual, que é Jesus Cristo. O homem natural e o homem espiritual. O espírito vivificante, que é o próprio Jesus. Então é estabelecido também uma aliança na lei, ou seja, na aliança adâmica, que houve o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício nós encontramos quando Deus está estabelecendo uma aliança com o homem, chamamos de aliança adâmica, com Adão, onde Deus ele veste o homem e cobre a nudez simboliza o quê? Pecado, através dessa morte que aponta para Jesus Cristo. Então Deus está estabelecendo uma nova aliança. Primeiro ponto aqui que eu consigo ver, Deus está anunciando o próprio evangelho daquilo que iria acontecer através de Jesus Cristo, dizendo: vocês erraram, mas eu estabeleço com o homem uma nova aliança. Quem foi atrás do homem para estabelecer uma nova aliança? Deus. Não foi Adão que foi atrás de Deus, porque Adão fugiu. A partir do momento que ele pecou, que ele quebrou a aliança edênica no Éden, onde havia ali condições para o homem cumprir. A partir do momento que ele rompe, então ele foge da presença de Deus. Ele faz a ele vestes de figueira, é isso? Vestes de figueira, e foge de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus na viração do dia, o Adão ele se esconde. E aí Deus pergunta: Adão, onde você está? Quem que estava correndo atrás do homem? Deus. Ele não desiste de você. Ele jamais vai te abandonar. Deus sempre dá uma nova oportunidade ao ser humano. Deus é Deus, irmãos. E por que os homens têm essa dificuldade de liberar o perdão e de dar uma nova oportunidade às pessoas? Por isso que nós temos que ter a sensibilidade do Espírito. Precisamos ter os pensamentos de Deus. Precisamos ver como Deus vê. Precisamos entender como Deus entende a humanidade e o ser humano. Agora, quando alguém erra e peca dentro da nossa comunidade, o que nós vamos fazer? Chutar para fora. Ou o homem lança o homem para o inferno, dizendo: pecado de morte. Nem sabe o que é pecado de morte. Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Está dizendo: pecou, coloca como adultério e diz: inferno na certa, nunca mais tem oportunidade dentro da igreja. Quando Adão pecou, irmãos, quando Adão errou, quando ele quebrou a aliança edênica com Deus, quem foi atrás do Adão? Foi Deus. E por que a igreja chuta, manda embora, lança para o inferno, diz: não há mais oportunidade a vocês? Olha o que Deus fez. Ele estabelece uma nova aliança. Vocês pecaram, agora vocês se tornarão inimigos da serpente para sempre. Aliança de Deus. Isso continua até o dia de hoje. Quem gosta de uma serpentinha aí? Quando você vê ela, o que você faz? Aonde você vai? Na cauda ou na cabeça? Na cabeça. Quantos já mataram uma serpente aqui ou uma cobra? Ô gente, vocês não são do sítio não? Só Armando Horacinda, tudo burguesia aqui, gente. Já matou cobra? Já matei. Você pega o pau, você pega a pedra, você vai aonde? Esmaga a cabeça, porque é algo que foi estabelecido hoje. Aliança que Deus estabeleceu da inimizade entre o homem e a serpente, que ela ia rastejar sobre o pó da terra, e continua até o dia de hoje. Nós, quando vamos matar, batemos na cabeça. Aí Jesus, o evangelho, lançado essa aliança, dizendo que a tua descendência ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Jesus já fez isso. Ele feriu, mas ainda não destruiu, irmãos. Essa lei, ou seja, essa aliança de Deus cumpriu uma parte dela.
O apóstolo Paulo diz que ele virá e destruirá para sempre essa serpente, que é o diabo. Significa que a cabeça está ferida, e ele continua dando problema para muitas pessoas aí. Então, irmãos, a serpente natural e normal, a gente pisa na cabeça dela sim, mas esse Satanás deixa para Jesus, amém? Aquela música, vamos pisar na cabeça da serpente, vamos pisar na cabeça do diabo, e muitos crentes caíram, amém? Porque não é função nossa, é a função de Jesus. Nós temos autoridade para repreender o diabo. No nome de Jesus nós temos autoridade para repreender, dizer aqui não, mas para destruir vai ser Jesus, não vai ser você. A igreja tem autoridade no nome de Jesus. Satanás, ele não tem poder contra a sua vida, mas o único que tem autoridade para destruir para sempre vai ser o próprio Jesus. Amém, igreja? Muitos crentes caíram porque usa de forma incorreta a palavra. Nós temos autoridade e poder no nome de Jesus, mas nós como igreja não temos autoridade para destruir e destruir para sempre Satanás. Esse é o papel de Jesus. Amém? Não vou entrar em parte escatológica, dizendo de 1000 anos de paz, onde Satanás é preso, depois é solto, e daí quem destrói ele para sempre é Jesus. Amém? Então isso acontece até os dias de hoje. A sujeição da mulher ao homem se tornou mais forte depois do pecado, mas é uma aliança estabelecida por Deus, então tem que respeitar o homem, amém? Então vira para a esposa e diga, me respeita, porque é uma aliança de Deus. As mulheres parecem que não gostam muito disso, né? Então, queridos, quando nós vemos que vem o pecado e o homem se esconde, Deus prepara uma veste nova para ele. Deus, quando ele mata o próprio animal ali na saída do Éden, está apontando para Jesus, cobrindo a nudez do homem, porque a folha de figueira rapidamente ia desfazer. Então Deus faz uma veste de peles de animais, para que tivessem sustentação e aguentasse muito tempo. O que nos sustenta na presença de Deus, o que nos sustenta ao pecado não atingir a nossa vida e destruir a nossa vida, é o sangue de Jesus e a cobertura dele. Amém? É só isso que sustenta a nossa vida. Amém? Vou correr aqui. Aliança noética também é uma aliança com condições, não é uma aliança incondicional. A partir do momento que Deus ele chama o Noé, e a primeira vez que nós encontramos na Bíblia a palavra aliança, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 6, verso 18. E essa palavra aliança no original é a palavra berit, que significa aliança, pacto ou um tratado com alguém. Então Deus ele faz isso com Noé. Ele dá algumas condições para que Noé e a casa dele fosse salva. Noé precisava cumprir algumas condições de Deus. Amém? Então Deus ele estabelece o tamanho da arca, o tipo de madeira que seria usada, todo o planejamento, toda a medida. Deus ele coloca na mão do homem, significa que isso é com condições. Porque quando nós buscamos resultados, nós temos frustrações na nossa vida. E Deus ele não trabalha por resultados, Deus ele trabalha sob medidas. Porque quando ele dá as medidas para Noé, ele está dando uma condição a Noé. Olha, você vai sobreviver, a sua família vai sobreviver, se você seguir as minhas medidas. E as medidas que Deus dá a Noé, é uma medida terrena ou uma medida do céu? A medida do céu, não é a medida da terra. Quando Deus dá dimensões e formas para que Moisés também construísse a arca, o tabernáculo no deserto, é uma medida da terra ou é a medida do céu? É uma medida do céu, gente. E por que nós estamos buscando as metodologias humanas hoje, esquecido que no céu se trabalha sob medida? A partir do momento que nós aplicamos as medidas de Deus, nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. Amém? Efésios 4,13 diz o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé,
ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, até que nós cheguemos à plenitude, ou seja, a estatura da plenitude de Cristo. Significa que isso é crescimento espiritual. Então Deus, ele não trabalha por resultados, porque quando o homem busca resultado, ele tem frustração. Mas quando o homem começa a trabalhar sob medidas que são as condições de Deus, que nós entendemos que temos que crescer a cada dia até chegar à plenitude de Cristo. Isso significa que você tem que crescer a cada dia mais, para que você possa desfrutar de todas as promessas de Deus. Não é somente uma aliança e você já começa a receber. Deus fala e começa a se cumprir. Não, Deus fala, Deus estabelece uma aliança, mas Ele coloca condições ao homem. E quando Deus, ele vê que o homem aceitou as condições dele e começa a aplicar na vida, então Deus começa a trabalhar. Enquanto o homem não aplica tudo aquilo que Deus fala, Deus não vai agir, irmãos. O dilúvio só veio aproximadamente depois de 100 anos de trabalho, de construção, de desafio e seguindo a medida de Deus. A medida de Deus é mais difícil. A medida de Deus, ela leva mais tempo. As medidas de Deus, ela tem que ser estabelecida por homens específicos escolhidos pelo próprio Deus. Não é qualquer pessoa que faz aquilo que Deus ele quer. São pessoas específicas em áreas corretas. Amém? Noé foi escolhido porque ele era o quê? Era qualquer homem? Noé foi escolhido por Deus porque ele era um homem íntegro e um homem reto. A palavra íntegro no hebraico é a palavra tamim, que significa um homem inteiro. Amém? Ele não era qualquer pessoa, gente, ele era um homem inteiro. Não tinha nada de errado na vida desse homem. Deus olhou para ele e achou graça na vida dele. Reto, íntegro, inteiro. Não tinha nada de errado na vida dele. Você pode chegar a esse nível? Ah não, os dias são difíceis. E os dias de Noé? Os dias de Noé era fácil? Havia corrupção. Deus, ele olhou para a humanidade de uma linguagem antropomórfica, vou dizer aqui. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende. Isso é uma linguagem humana, porque tudo que Deus faz é perfeito, e Ele nunca volta atrás daquilo que Ele começou, porque o projeto de Deus, ele é perfeito e sempre será perfeito. Mas Ele conseguiu encontrar alguém reto, conseguiu encontrar alguém íntegro, mas Deus também estabeleceu condições. Sem condições, irmãos, você faz as coisas de qualquer maneira. Então, quando Deus estabeleceu essa condição a Noé, Ele cumpre o plano e o propósito de Deus. Ele coloca tudo no devido lugar. Medida, tipo de material. Não importa o tempo. O que nós temos que fazer é cumprir o plano e o propósito de Deus. Deus dá o livramento. E Deus estabelece nova aliança. E a aliança que Deus estabelece, que nós chamamos de uma aliança noética, dentro da dispensação, nós chamamos de uma dispensação governamental. Um novo governo, estabelecendo algo novo. Deus dando autoridade ao homem novamente. E a aliança que Deus estabelece é, primeiro, o recomeço da humanidade. A humanidade recomeça com Noé, a esposa, os 3 filhos e 3 noras. Certo? 8 pessoas. Recomeça a humanidade. E Deus, a primeira coisa que Ele faz quando essas 8 pessoas saem da arca, é Deus estabelecer uma nova aliança. Quem novamente vai atrás do homem? Quem estabelece uma aliança? O próprio Deus, gente. O próprio Deus. Olha o amor de Deus. O amor de Deus pela humanidade. Olhe para você. Muitas vezes você se sente uma pessoa que não é amada por Deus. Deus, Ele te ama, Ele te quer, Ele quer mais, que você esteja mais próximo dEle a cada dia. Então essa aliança é um recomeço da humanidade. Tudo recomeçaria, não recomeçou mais com Noé. O que eu entendo aqui? Paternidade.
tudo aquilo que ele recebeu de Deus, estabeleceu para casa, estabeleceu para a família, trabalhou aproximadamente 100 anos pensando na família, pensando no envio dos filhos, o que os filhos iam estabelecer após ele. Amém? Ele trabalha para a próxima geração. O que Noé faz aqui, irmãos, esse tempo cumprindo um plano de Deus, trazendo as medidas de Deus para a terra, como um pai verdadeiro. Noé não gerou mais ninguém. Noé não teve mais filhos, ele teve somente Sem, Cã e Jafé. E o nome dos filhos que ele deu, o nome que ele deu aos filhos é nome, bonito e quente. Amém? No português significa isso. Ham, quente. Shem, nome. E o outro é Sem, Cã e Jafé. Jafé é Iafo. Iafo significa bonito. Então Noé tinha 3 filhos: um nome, um quente e um bonito. Amém? Bonito nome, não é? A Jacira não quis dar o nome, né, para os seus filhos, para o Mateus. Amém, irmãos? O que nós aprendemos aqui? Um pai preparando a próxima geração, porque ele não gerou mais filhos, porque Noé não gerou mais ninguém, mas os filhos de Noé começaram a gerar e trazer crescimento e o recomeço à humanidade. Isso é uma visão paterna, isso é a verdadeira visão de um pai, que ele prepara, trabalha, luta, para preparar os filhos para a próxima geração, para que eles cresçam, para que eles progridam, para que eles cheguem às demais nações. E é isso que aconteceu com a descendência de Noé, não foi? Quando você pega os 3 filhos dele, a geração que vieram, então começou a se espalhar por toda a terra. Isso nós chamamos de uma visão de paternidade, de um pai que prepara e dá o seu melhor pensando nos filhos, para que os filhos cheguem em lugares que ele nunca chegou. Amém? Tudo bem ou não? Aí Deus estabelece uma aliança, garantia de continuidade de ciclos da terra. Foi uma aliança de Deus com Noé. Os animais teriam um pavor do homem. Aí acontece uma coisa boa aqui, irmãos, porque na aliança edênica e adâmica, o homem não estava liberado para comer carne. Amém? Mas aqui, com a aliança noética, Deus libera para comer carne e produtos de origem de animal. Diga aleluia. Tem picanha, tem alcatra, tem maminha. Então Deus liberou nessa nova aliança. Nós fazemos parte disso hoje também, porque Deus liberou. É uma nova aliança que Deus estabeleceu com a humanidade. Amém? Aí Deus, ele dá a primeira autorização para o governo humano. Agora seria o governo humano sendo estabelecido pelo homem. E o que acontece aqui? Estabelecimento de tribunais, estabelecimento de pena de morte para homicídios. Quando você pega o livro de Gênesis capítulo 6 até o 9, você vai entender que ali foi estabelecido a lei de pena de morte para quem aplicasse homicídio. Amém? Amém, igreja? Então, quando há uma lei mais rígida, significa que há uma cerca. A lei simboliza uma cerca, eu não posso passar para lá. E quando Deus estabelece isso, porque agora o homem que matar, o homem também vai morrer. Então começou a colocar ordem na terra, porque em Gênesis capítulo 6, alguém já matava, já não obedecia mais a palavra, mas agora há uma nova aliança sendo estabelecida. Deus libera a bênção para repovoar a terra. Deus, ele libera um arco no céu, não é um arco-íris, tá? É um arco, estabelecendo então a bênção de Deus, um sinal dessa aliança, que a terra, ela não ia mais acabar com dilúvio, com chuva. Amém? Então nós vemos o que? Quando hoje vem uma tempestade, uma chuva forte, o que nós olhamos e nós conseguimos enxergar no céu? Que igreja? É o arco, mas não é o íris, né? A Bíblia está escrito arco, amém? Com cores. Isso é Deus que estabeleceu.
aliança abrâmica, Deus também ele traz alguns princípios, alguns principais itens dessa aliança, mas Deus também, ele traz uma aliança com Abraão, que ela também tinha condições. Toda aliança de Deus tem uma condição, e a primeira dela que Deus falou o que para Abraão? Eu tenho uma promessa na sua vida. Estou falando a minha conjectura, o meu pensamento, não estou ferindo o texto bíblico. É como Deus estivesse dizendo a Abraão: eu tenho um projeto na sua vida. Você será pai de uma grande nação, mas eu vou estabelecer uma aliança com você. E essa aliança que eu vou estabelecer com você é uma aliança com condições. Primeiro, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que você não conhece. Isso é uma condição de Deus. Primeiro passo, eu tenho que sair da minha terra. Segundo, eu tenho que deixar a minha parentela, porque agora Deus vai me dar uma nova família. Agora Deus vai, através dos meus lombos, Ele vai trazer um novo para a humanidade. As coisas velhas se passam e através de Abraão tudo iria se fazer novo. Isso chama o quê? Uma aliança com condições. Se Abraão continua em Ur dos Caldeus, a aliança de Deus é estabelecida na vida dele? Não. Se ele não deixa a parentela cumprir a lei, a aliança de Deus na vida de Abraão? Não. Então toda aliança de Deus existe condições, irmãos. Por que muitas vezes você quer que Deus faça tudo para você e você não faz nada por Ele? Por que você cobra tanto Deus? Olhe para a aliança que Ele estabeleceu com a humanidade. Existem condições humanas, o qual o homem também precisa se posicionar. Ela só se cumpre quando o homem, ele estabelece. Abraão, com 99 anos de idade, ele tem que passar pela circuncisão, gente. Ele tem que cortar o prepúcio, porque Deus estava estabelecendo uma aliança com este homem, e é uma aliança de dor, porque a circuncisão trazia febre, dor, 7 semanas, onde ficava ali totalmente com febre, com dores. Mas Deus, Ele falou para Abraão: você tem que passar, você e toda a sua descendência, e os escravos que você comprou e faz parte da sua casa, também vão ter que passar pela circuncisão. É fácil? Abraão estabelece isso primeiro na casa dele, e depois isso é transferido para toda a descendência. Você entende isso? Quando Deus fala alguma coisa, Ele fala com você primeiro, que você tem que estabelecer na sua casa, na sua família em primeiro lugar. E hoje nós estamos vivendo um tempo de transferir. Ah não, faça você, Deus falou, mas é para você. Deus falou, mas é para a sua casa. Não, Deus está falando para você começar na sua casa em primeiro lugar. Primeiro nós fazemos a nossa casa, e depois nós transferimos para as demais pessoas. Que é isso que aconteceu com Abraão. Amém? Lei mosaica, eu vou correr aqui em 5 minutos, termino. A lei mosaica, Deus também, Ele estabelece condições. Para que o homem recebesse tudo de Deus, ele tinha que obedecer às leis. E os principais itens de Deus foi a continuação da aliança abrâmica, ou seja, prometendo uma terra para Abraão. E agora com a lei mosaica, Deus continua com a mesma aliança que começou com Abraão, também ia concluir na vida dos filhos de Israel. Deus também, Ele faz de Israel desejou que Israel fosse uma propriedade peculiar de Deus, mas eles falharam, isso é condições. Deus também desejou fazer de Israel um reino de sacerdotes, eles também falharam, porque quando Deus chama para o monte, todo mundo foge, e só sobe Moisés. Então Deus desejou fazer de Israel um reino de sacerdote, Deus desejou fazer de Israel uma nação santa. Eles falharam, essa foi a aliança de Deus, mas Deus também coloca condições. Israel tinha por obrigação de ouvir a voz do Senhor, obedecer os mandamentos, os estatutos, as instruções que Deus deu a eles. Eles falharam, e quando alguém falha, o que acontece?
é rompida a aliança, e você não tem mais a necessidade de cumprir o que você falou, porque uma parte rompeu. Então Deus estabelece algo, a outra parte rompe, então Deus ele não tem mais nenhuma obrigação de cumprir aquilo que Ele falou. Amém? Estão entendendo, igreja? Isso são condições. Aliança palestina ou palestiniana, que Deus fala da terra. Em Deuteronômio capítulo 30, Deus ele fala de uma aliança, de uma nova terra. Ele prometeu que daria uma terra que emanava leite e mel. Deus promete uma terra a Abraão, dizendo: o meu povo será peregrino em uma terra por 400 anos, depois vou arrancar, tirar, e vão sair com muita prosperidade, e vão entrar em uma terra que serão deles, mas com condições de obedecer a palavra, porque a partir do momento que eles desobedecessem a palavra de Deus, Deus disse em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 1, que espalharia o povo por todas as nações. Por que Israel sempre esteve por um período de tempo na terra e depois eles eram espalhados? Cativeiro assírio destruiu totalmente Israel. Cativeiro babilônico, ficou 70 anos preso e cativo na Babilônia, depois retornaram, reconstruíram o templo, estabeleceu novamente uma nação, mas em 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito, Israel é totalmente destruída e a nação de Israel ela se espalha por todo o mundo. Mas em 1948, Israel começou a voltar para a sua nação novamente, o qual começou a cumprir a palavra de Deus. Amém? Então toda aliança de Deus ela tem condições. Por que o povo de Israel se espalhou? Porque desobedeceu a palavra. Por que eles começaram a voltar? Porque há uma aliança de Deus ainda. Porque essas guerras e muitas coisas acontecem em Israel? Porque essa guerra agora com o Hamas? Pergunta. No dia que aconteceu todos esses atentados, onde o povo estava? Uns estavam tabernaculando, comemorando a festa de tabernáculos, o último dia da festa de tabernáculos, que o grande dia da festa, o encerramento, nós chamamos de Shabat, que é o dia de descanso. Mas uma parte desse povo estava em um deserto, e festa de tabernáculos significa comemorar por 7 dias aquilo que eles viveram no deserto por 40 anos. Muitos judeus constroem tendas, cabanas e deixam aberto. Ele tem que ter o olhar para o céu e relembrar o que os antepassados viveram no deserto, os cuidados de Deus. Mas em Israel estava acontecendo uma festa rave, é isso, Samuel? Uma festa rave. Enquanto alguns estavam lembrando dos princípios de Deus, alguns deles estavam no deserto comemorando uma festa rave, que estava desagradando ao próprio Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Então toda aliança, toda promessa, existe uma condição. Pode ser Israel, pode ser a igreja, mas quando ela sai fora dos princípios de Deus, Deus não vai fazer nada por eles, porque foi rompida uma aliança. Quando nós rompemos uma aliança com Deus, irmãos, então Deus não tem nenhum direito, ou seja, Ele não tem nenhum dever conosco mais, porque eu abri guarda daquilo, eu rompi uma aliança com Deus. Não adianta chorar. Então nós precisamos cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Tudo que Deus falou vai cumprir, porque é uma promessa dele, de uma restauração em Israel, de ser a nação única, verdadeira, e isso vai se cumprir. Amém? Se espalhou, voltou a ser uma nação novamente em 1948, mas precisa reconhecer Jesus ainda. Tem muitas coisas acontecendo. E aí ela começa um tratado de Deus, da aliança davídica. A aliança davídica é uma aliança que ela é incondicional. Todas as alianças que eu falei aqui são alianças com condições que Deus estabeleceu. Mas a aliança que Deus, mais uma vez eu vou repetir, que Deus
Ele fez com Davi é uma aliança incondicional que não tem fim. Houve erro na vida de Davi? Davi era para ser morto, punido, casa destruída porque ele adulterou, porque ele matou, mandou matar. Ele foi um assassino quando mandou matar Urias. E Deus puniu ele. Puniu a casa de Davi. Perdeu o trono? Não, porque Deus disse que a sua descendência, Davi, ela não terá fim. Mesmo com a divisão de reinos entre Israel e Judá, quando Jeroboão assume as 10 tribos de Israel, que é a tribo de Efraim começando no reinado, mas depois você vê que várias tribos de Israel, elas assumem o trono. Mas quando você olha para Judá, você vê que o reino de Davi, ele não teve fim. Somente a descendência dele sentou no trono de Judá. E isso vai se cumprir em quem? Jesus. Vai se cumprir em Jesus. Quando Deus disse, fazendo uma aliança incondicional com Davi, que o reino de Davi não teria fim e não vai ter fim, porque Jesus, ele vai reinar literalmente. É a minha visão escatológica e eu creio dessa forma, literalmente, que Jesus ele vem, que ele senta no trono de Davi, que ele cumpre essa palavra que Deus falou a Davi através de Samuel, em 2 Samuel capítulo 7, verso 8 e 16, que o reino dele não teria fim. Isso é uma aliança incondicional e não vai ter fim. Jesus vai reinar, amém? E a nova aliança que Jesus estabeleceu conosco, através do próprio sangue dele, também não vai ser revogada. Porque a partir do momento que Jesus ele estabeleceu essa nova aliança, ele disse na cruz do Calvário: Pai, eu entrego o meu espírito. O que Jesus está dizendo? Eu cumpri o meu papel, Pai. É estabelecido a partir deste momento uma nova aliança entre o homem e Deus, amém? O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Quando Jesus diz a palavra tetelestai, ele está dizendo: está pago, está consumado. Você não deve nada mais a ninguém. Você volta a ter relacionamento com Deus, você volta a ter acesso com Deus, você volta a se relacionar com o seu Pai novamente. É uma nova aliança estabelecida, amém? E o que nós estamos fazendo aqui hoje é relembrando esta nova aliança. Eu quero encerrar essa mensagem nessa noite, nessa nossa última ceia, e dizer que a aliança de Deus é perpétua conosco, que ela não tem fim, ela não tem fim. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, que toda promessa de Deus muitas vezes não vai cumprir na sua vida. Você tem a obrigação de preparar a próxima geração. Eu encerro esta mensagem em Hebreus capítulo 11, que é um texto que muita gente gosta. Fala dos homens da fé, que fala dos homens, dos primeiros heróis da fé. Você fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Noé, de Enoque, de Sansão, de outros homens. Mas a pergunta é: você leu o texto inteiro do capítulo 11 de Hebreus e você entendeu algumas coisas ali? Esses homens são destacados como homens que foram heróis da fé. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é: a promessa de Deus se cumpriu na vida desses homens? Você tem promessa? Quantos aqui tem promessa de Deus? Ela já cumpriu na sua vida? O que Deus prometeu a você? O que Deus prometeu a Abraão? Quando Deus muda o nome de Abrão, que é a palavra Avram, e muda para Avraham, Deus está dizendo pai exaltado para um pai de nações e um pai de multidões.
A pergunta que eu faço é: a promessa que Deus fez a Abraão foi que ele fosse pai de nações e de multidões. Ele foi esse pai em vida? Cumpriu essa promessa de Deus em vida? Sim ou não? Não, gente. Porque o Abraão, ele teve quem? Ele teve o Isaac, mas o Ismael com Agar. O Isaac também teve dificuldade de gerar filhos com Rebeca. Mas depois o mais novo, que foi Jacó, então veio as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos começou a crescer. Quando entram no Egito, aproximadamente 70 ou 72 pessoas entram no Egito. Mas quando sai com quase 3 milhões de pessoas. Então a palavra não se cumpre. A promessa de Deus não cumpriu em vida para Abraão, mas ele foi um pai e preparou a próxima geração. É isso que você precisa entender. Se algumas coisas não estão cumprindo na sua vida, mas Deus tem uma promessa na sua vida, prepare a próxima geração. O texto em Hebreus capítulo 11, verso 13, olha o que diz a Bíblia. Preste atenção, grife, marque. O texto de: todos estes morreram na fé. Morreram como? Na fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós aguardamos e esperamos. Então todos esses homens morreram na fé. Significa que todos eles estavam aguardando a promessa de Deus. Amém, igreja? O texto continua: sem ter obtido as promessas. Uau! Eles morreram, todos morreram na fé, sem ter obtido a promessa. Vou repetir: todos eles morreram na fé, sem ter obtido a promessa que Deus falou. Isso é verdadeira fé. Ainda que não se cumpriu em você, ainda que você morra hoje ou amanhã, mas ninguém vai tirar essa convicção, essa certeza dentro de você, porque Deus falou, Ele vai cumprir. Não vai cumprir na minha vida, mas vai ser na próxima geração. Mas tudo que Deus fala vai se cumprir. O texto continua dizendo: vendo-as. Eu vou repetir: vendo, olhando, contemplando. Porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém? Como está a sua fé? Como está a sua vida? Como está a sua convicção? O texto ainda continua dizendo no versículo 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Esses homens não se preocupavam com coisas terrenas, mas com coisas espirituais. Ainda que não se cumprisse na vida deles, eles mantiveram a fé na promessa de Deus. Eles nunca desistiram. Hebreus 11:39 diz: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não cumpriu na vida deles, irmãos, e você prega sobre eles. Você fala da fé deles. Você fala de Abraão, você fala de Isaac, você fala de Jacó, você fala de Noé, você fala de Moisés, você fala de Enoque que foi transladado, você fala de Sansão. Hello? E não cumpriu na vida deles, e eles morreram na fé. Como está a sua fé? Como está essa aliança que Deus estabeleceu com você? Você tem cumprido todas as condições? Porque a partir do momento que rompe, a partir do momento que nós deixamos de cumprir uma condição de Deus, Ele pode não fazer mais nada por nós, Ele pode desistir de nós, mas Ele sempre está dando nova oportunidade a nós, de nos levantarmos, de aproximar dEle,
de Ele estabelecer algo novo a nós e fazer nós voltarmos à nossa origem e não ao nosso passado. É isso que nós temos ministrado todo esse tempo. Amém? Eu quero orar por você. Que você grife na sua Bíblia, que você marque, que todos morreram na fé sem ter obtido a promessa. Aí você fala, pô, esse crente morreu debaixo de uma promessa, nunca deixou, abandonou a fé, porque ele não está preocupado com a pátria terrena, ele está preocupado com a pátria celestial, daquilo que está por vir, daquilo que será muito melhor do que aqui nessa terra. Jesus vai voltar, irmãos. Os sinais apontam a volta de Cristo. Os sinais são claros nos dias de hoje. Tudo aponta que Jesus está prestes a voltar. E nós precisamos, como igreja, nos posicionar. Existe uma condição. Olhe para você hoje, para a sua veste espiritual. Ela está branca ou ela está suja? Se ela está suja, hoje ela pode ser limpa. E você tem o dever de manter a sua veste limpa. Amém? Se você tem um filhinho que se ele cai numa lama e suja toda a roupa, o que você faz? O que a mamãe faz? Tira aquela veste suja, dá um banho nessa criança novamente, coloca nela uma veste limpa. É isso que o Espírito Santo vai fazer aqui nessa noite. Ele vai tirar a veste suja. Ele vai te dar uma nova oportunidade. Porque a visão de um pai ou de uma mãe é isso. Ainda que o filho se suje, ele vai dar a ele sempre uma veste limpa. Nunca vai deixar o filho com uma veste suja. Ele sempre vai trocar esta criança. Ele sempre vai dar uma veste nova. E é isso que Deus está nos estabelecendo a nós nesse tempo. Amém? Falei na semana passada do livro de Zacarias, de um sacerdote Josué com uma veste suja e Satanás apontando, mas Deus dizendo ao anjo, troca a veste dele, dá uma veste nova, coloca uma coroa nova na cabeça dele. Eu falei que quando Jesus ele estava na cruz, ele estava sujo, Jesus estava com a veste totalmente rasgada, Jesus estava cheirando mal, igreja. Jesus não cheirava bem naquele momento, sim ou não? Jesus poderia ter defecado no seu próprio corpo, na sua roupa, por tudo aquilo que ele passou de dores. Mas alguém foi até a cruz, alguém pegou o corpo de Jesus, alguém tirou o corpo de Jesus daquela cruz sujo, talvez cheirando mal, Marcelo. José de Arimateia e Nicodemos prepararam as melhores especiarias, prepararam as melhores roupas para tirar Jesus daquela cruz, para tirar toda a sujeira que estava no corpo dele, para sepultá-lo, mas colocaram uma veste nova, limparam o corpo de Jesus. E eu quero declarar que nesses dias Deus está levantando José de Arimateia para limpar o corpo de Cristo. O Senhor está levantando homens como Nicodemos, que venham no último instante se converter, mas dar o melhor e ter coragem de pegar aquele corpo sujo e limpá-lo, e pôr uma veste nova, e purificá-lo, e colocar o melhor perfume. É isso que a igreja precisa. O corpo está sujo e nós temos a função de limpá-lo, como igreja, de limpar o corpo de Cristo, de dar uma nova oportunidade. Pare de acusar as pessoas. É tempo de limpeza. É tempo de uma limpeza no corpo de Cristo. Todas as vezes que você se sujar, Deus vai te limpar.
Ele sempre vai te limpar. Assim como você fez com o seu filho, todas as vezes que seu filho se sujou, você foi lá e limpou e deu a ele uma veste nova. Uma veste nova. Há processos que são meninos espirituais, que sempre estão caindo, estão sujando a roupa, e a função da igreja é trocá-lo, é dar uma veste nova. E ensinar, filho não pode mais fazer isso, até o período que ele cresça, até o período que ele se torne uma pessoa madura espiritual, e já não passe a se sujar mais. E algumas vezes que ele se sujar, ele mesmo vai até o Senhor, ele mesmo vai aos pés da cruz, ele mesmo vai saber se limpar, ele mesmo vai ter esse acesso com Deus. Amém, igreja? É este tempo que Deus tem para esta casa, é este tempo que Deus tem para a igreja dele, um tempo de vestes novas, um tempo de trocar essas vestes, é um tempo de ser filhos maduros, de saber que tipo de pessoa nós estamos lidando. Se são meninos espirituais ainda, eu tenho que ser um pai, eu tenho que ser uma mãe, eu tenho que trocar, eu não posso ter indisposição, sempre tenho que estar disposto a trocar, a banhar e colocar uma veste nova. Amém? Espírito Santo, nos ajuda a ser igreja de verdade nesse tempo. Busque agora o Senhor. Neste período adore ao Senhor. Você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas, a magnificar ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Dê liberdade ao Espírito Santo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Sim, Senhor. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Jacques, por favor. Já vamos orar.